Bem-vindos ao Falando com Coração com Débora Tessler. Este não é um podcast. Esse é um convite para a gente conversar sem filtros e criar conexões verdadeiras. A minha convidada de hoje é a doutora Fernanda Mocelin, pneumopediatra. Hoje é dia 16 de outubro, aniversário da doutora Fernanda. Feliz aniversário! Obrigada. Super presente para mim estar aqui. Quando surgiu o convite, e eu olhei e disse assim, no dia do meu aniversário, eu disse, ótimo. Ótima maneira de entrar ali nos 39 anos conversando com a Débora, que é uma pessoa super autêntica, super verdadeira. Eu acho que é uma boa maneira de comemorar o meu aniversário, começar as comemorações. Me sinto honrada, te agradeço muito. Fernanda, tu é pediatra, tu lida com crianças. Como é que foi a tua infância? E o que te... Duas perguntas em uma, tá? Como foi a tua infância e o que te fez decidir pela pediatria? Bom, essa pergunta é super fácil para mim, porque eu sou de uma família super grande. Aquela família italiana do interior super grande. Então, minha mãe tem 6 irmãs, tá? E mais um irmão, que morava longe, mas eram assim, todas irmãs, juntas morando perto e naturalmente todos os primos, e aquele festival de criança, e eu vim de uma família de mães, de pessoas com um instinto maternal. Todas elas, mesmo a minha tia que nunca teve filhos, ela sempre teve esse instinto, essa loucura por criança, né? Então a minha avó, meu avô, todos eram assim, as Etes, né, que são as irmãs, porque é Elizabeth, Margarete, Olivete, Claudete, Arlete, Odete, também são assim. Então para mim essa coisa da infância, de curtir criança, sempre foi uma coisa natural. E quando eu era pequena, naturalmente, eu ficava muito doente, né? Frio pra caramba, então era asma, era internação e etc. E aí, quando eu disse, mãe, eu vou ser médica para cuidar de criança, porque, claro, para mim foi uma vivência muito, muito importante essa questão de vai no pediatra, volta, vai no pediatra, volta. E aí eu decidi pela pneumopediatria justamente por isso, porque eu tinha asma, né, no interior naquela época o tratamento de asma era muito diferente, e aí eu disse, não, vou fazer pediatria e depois eu fiz pneumo para isso. Tu seguiu o desejo infantil. Segui o meu desejo infantil. Sempre quis. Até na faculdade, eu dei uma titubeada para a área de psiquiatria, que eu sempre gostei muito. Mas aí, quando eu me vi pensando, assim, eu sou muito agitada, muito dinâmica, digamos, né? Me vi, assim, o tempo todo ouvindo o dia inteiro, né? Eu disse, não, acho que não vai dar. Embora eu goste muito de psiquiatria, gosto muito de ler, principalmente a parte de... Não psiquiatria tanto de doença, assim, mas a parte mais de psicoterapia. Eu gosto muito de ler sobre isso. É um assunto de super interesse para mim, mas eu não me vejo fazendo. Não consigo me imaginar. E aí eu fui para pediatria. Foi muito natural esse caminho para mim, assim. Vou puxar esse gancho, tá? Porque nas redes sociais, e eu vou deixar o perfil da doutora Fernanda no descritivo do episódio, tu traz muitas reflexões e de assuntos que alguns envolvem as crianças, mas nem todos, né? E tem um em específico que eu vou puxar aqui pra gente, que a gente conversou muito a respeito, que foi no Dia da Mulher, que tu fez um super texto falando sobre a relação entre as mulheres, né? E que eu achei muito legal. Eu gostaria que tu falasse um pouco sobre essa posição, porque o médico já é um influenciador, antigamente, dentro do consultório. E hoje nós temos as redes sociais. Eu gostaria de entender como é que é a tua relação com as tuas reflexões nas redes, onde um monte de gente pode vir dar opinião e tirar pré-conclusões a teu respeito, né? E depois a gente fala do texto do Dia da Mulher. Bom, as redes sociais, eu não uso ela para falar do meu trabalho exatamente, porque hoje eu só faço pneumopediatria, só faço consultório. Eu falo muito pouco sobre asma, sobre doenças respiratórias na infância. Eu prefiro deixar isso para o meu consultório, porque... E eu uso o Instagram como eu digo que é o meu hobby, tá? Porque ler é meu hobby. E, naturalmente, como eu leio muito, eu acabei sentindo uma necessidade, bom, eu preciso... Estava transbordando aquilo em mim, eu preciso expressar. E aí eu comecei a me expressar através da escrita, de textos no Instagram, que são textos que até algumas pessoas falam, como é que tu tem coragem de falar isso? Como tu é, né, meio faca na bota? E eu disse,
é isso, sabe? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas eu não consigo, sabe, Débora, ficar muito em cima do muro, sabe? Não consigo. Então, os meus textos geralmente têm um posicionamento firme, tem um chamado para, tipo, vamos lá, sabe? E é um lugar que eu me sinto super bem. Tu sabe que eu tive poucos problemas com gente que não gosta, tá? Porque eu acho que, assim, geralmente a pessoa entra no perfil, eles conseguem, a maioria das vezes, ser muito respeitosos. Não concordo, não gosto, sei lá, deixa de seguir, não fala nada. Mas a maioria são mulheres que estão muito interessadas numa maternidade real, possível e muito afetiva, porque... E, ao mesmo tempo, essa maternidade que é real, é possível, é afetiva, também busca manter a mulher, né? Então, mães que buscam isso, ainda se manterem mulheres, femininas e mães e amigas e desempenhando todos os papéis. Então, nos textos os textos são bem aleatórios, né? Eu não tenho aquela coisa assim, vou publicar toda semana. Não, quando me dá vontade eu escrevo, porque eu disse, não, é hobby para mim aquilo, né? Não vejo como trabalho ainda. E eu gosto de colocar as mães, assim, na mesma problemática. E o texto esse que tu falou, do Dia da Mulher, foi um texto bem importante para mim, assim, eu precisava falar sobre aquilo. Porque é bem isso, sabe? É muito fácil, o que a gente mais vê é, mulheres, mas o que a gente mais vê é a mulherada falando mal uma da outra, um troço assim, sabe? Sem nenhum respeito, sabe? Muitas vezes entre amigas, né? Então, eu disse assim, cara, o que eu queria no Dia da Mulher, né? O que eu iria propor? Então, assim, fala bem de outra mulher, sabe? Exalta uma qualidade de uma outra mulher. Fala para uma amiga que tá bonita, que o olho é lindo, que ficou bem com essa cor. Não só características físicas, sabe? Fala sobre a importância que ela tem, coisas que tu gosta, sabe? E pensa antes, assim, de falar mal. Pensar antes de falar mal, eu acho que é importante. Sabe? A relevância do falar mal. Porque acho que é muito cultural entre as mulheres. Isso, sabe? Essa coisa, assim, biológica, meio competitiva, que eu não vejo tanto entre os homens e eu vejo muito entre as mulheres. E é uma coisa que nos puxa para baixo. Então, não adianta ter toda essa onda de mulher empoderada, eu nem gosto muito desse termo, mas enfim, toda essa onda disso, gente, e a gente se puxando o tapete, entende? Então, foi nesse sentido. Foi um texto duro, mas eu gostei de escrever ele. Eu gostei de ler ele e me conectei bastante, porque eu também sou mãe de menina. Tu é mãe de 2 meninas. De 2. Difícil. Difícil? Acho mais difícil. Por quê? Justamente por isso, sabe? As meninas... a violência entre os meninos é escancarada. Não gosto de ti, soco, pontapé, chute, vamos que vamos. Ela tem esse padrão mais corporal, tá? E uma das coisas que me preocupa muito, assim, eu sou super observadora na questão das amizades das gurias, né? Casa que frequenta, tô sempre muito ligada, porque é tão sutil, é tão velada essa agressão entre mulheres, e essa agressão, ela não começa na vida adulta. Ela é ali, ó, idade da Rafa, a Rafa, minha mais velha, tá com 8 anos, já tem, sabe? E é tão sutil que, às vezes, quem é agredido nem percebe, mas o adulto percebe. Então por isso, assim, eu diminuí muito as minhas horas de medicina e aumentei muito as minhas horas de mãe, porque realmente eu acho que merece essa atenção. Mãe de menina, eu realmente acredito que é um desafio. Como é que tu administra um fato, um ocorrido desses, por exemplo, com as tuas filhas? Em primeiro lugar, eu deixo a porta aberta para me trazerem tudo, né? Então, sim, eu estou interessada. E uma coisa que, enfim, eu tenho tempo. Eu tenho tempo com elas. Tá? Minha carreira mudou muito, então, assim, eu passei de quando a Rafa nasceu, né? Ali entre a Rafa e a Babi, eu fazia plantão noturno, fazia rotina no hospital, fazia consultório, atendia paciente internado. Assim, ó, para quando a Rafa nasceu, eu diminuí. E quando a Babi nasceu, que é a mais nova, que tem 5 anos, diminuí totalmente, porque eu percebi que eu não ia conseguir manter essa porta tão aberta e os meus olhos tão atentos se eu não tivesse tempo. E eu ia
E o tempo ia sair necessariamente de trabalhar menos. Trabalhar menos, com muito orgulho, sabe? Com muito orgulho, porque a vida do médico, o médico já tem é quase é obrigatório o médico tá cansado, estressado, não aguenta mais, sempre acabado. E eu disse, tá, ok, porque o médico tem isso, quanto mais tu trabalha, quanto mais horas tu trabalha, mais tu ganha. Necessariamente, teu padrão de vida também eleva, teu custo de vida eleva, e tu cria um custo gigante. E eu disse, não, gente, calma aí, eu preciso de tempo. Se eu quiser observar bem o que está acontecendo com a vida das minhas filhas nesse mundo tão louco, eu preciso muito de tempo. Então, a primeira coisa é isso, eu decidi ter tempo para elas. E eu tenho bastante tempo. Então, assim, porque as coisas surgem do nada. Não é quando tu pergunta, e aí, como é que foi a escola? Não. Tu tá ali do nada, em casa, sei lá, lavando uma louça. Ah, mãe, tu sabe que não sei o quê, não sei o quê. Essa é a primeira coisa. Então, assim, eu converso com elas, digo, não, tá errado, tá certo. E já aconteceram situações com a Rafa, que ela trouxe, por exemplo, e eu realmente não deixo passar. Não deixo passar no sentido, eu vou conversar contigo e eu vou agora marcar reunião com a escola. Não é se acontecer de novo, tu fala... Não, ela não tem ainda condições de se defender de algumas situações. Então, realmente, eu acho que o bullying, o bullying existe, e entre mulheres é muito sutil, mas ele é na raiz. Então, sim, já marquei, fui muito bem recebida pela escola, o manejo foi ótimo, tá? Mas já aconteceu isso, aconteceu isso, tu ficou bem chateada, tenta conversar. Tem acontecido com alguma frequência, acabou. A minha intervenção é essa. Porque essa violência, ela é um efeito dominó. Já nessa idade. Né? É assustador. É assustador o potencial destruidor que as meninas, eu não sei, realmente não sei se é cultural, se é biológico, se elas enxergam suas mães fazendo isso, de alguma maneira interpretam e assim levam, mas sim, os guris se pegam no pau, né? Se pegam no pau, rola, se esfolam, e as gurias começam a falar mal daqui. Fulaninha falou isso de ti, fulaninha falou isso de ti. Quando tu vê, o troço... Então, sim. Foi muito bom te escutar, não só porque eu tenho uma filha sim, menina, como também eu tô me lembrando de mim e o quanto eu sofri isso. E eu sempre fui uma jovem, adolescente insegura, pra dentro. Mais introspectiva. Agora que eu me revolucionei. Agora que tu é assim, esse poder todo. Que me fez. É uma maravilha envelhecer, né? É uma maravilha. Eu acho ótimo envelhecer. Todo mundo, medo de envelhecer. Que medo! Jovens envelheçam, é maravilhoso. A gente coloca, assim, uma lente, assim, uma grande angular na vida que é maravilhosa, né? Mas, voltando, pode falar. Sabe que eu penso muito sobre isso, tá? Sobre, principalmente, relacionamentos abusivos e os abusos com as meninas. E eu penso com a minha filha, né? Então, teve um momento desse ano que em uma semana saíram 3 notícias sobre abusos com mulheres. Uma foi da atleta da Uganda, se não me engano. Sim, eu vi. Que foi queimada pelo parceiro. O casal francês, aquele que o marido, 10 anos, dopava a mulher e oferecia a ela, que essa história chega a dar um embrulho no estômago. Acho que a gente até falou disso no Instagram, disse, que é isso? E o caso do assédio no ministério, né, com a secretaria, agora não me lembro os detalhes. Mas todo dia viu. Tem, é só procurar, né? E essas são as que são noticiadas. A cada hora tem as que não são noticiadas, né? E eu falei pro Maicon, pro meu marido, o seguinte. Eu falei assim, tu tem clareza do que acontece na vida das mulheres? E que a gente tem uma filha mulher? O quanto a gente precisa educar ela, fortalecendo a autoestima, a confiança dela, para que ela não caia nas ciladas que eu caí, por exemplo, e depois terapia. Não, tipo assim, depois que faça terapia. Vai precisar, entendeu? Né? Assim, trauma sempre vai ter, né? Mas é verdade, Eu acho que muitos, obviamente, às vezes a gente vê, eu vendo da minha posição, penso, gente, não é possível que uma mulher aceite isso. E aí eu tenho certeza que se tu parar pra conversar e pra ver, ela aceitou isso a vida inteira. Ela aceitou a chacota das meninas e ficou quieta,
né? Às vezes ela teve pais omissos, porque muitas vezes tem um livro muito legal que é sobre bullying entre meninas, tá? É só bullying entre meninas, eu vou lembrar o nome e depois te digo. E ele fala exatamente isso. Às vezes os pais têm vergonha do filho estar tomando bullying e são omissos e não ensinam a se defender. Então, assim, tem coisas inaceitáveis. E eu vou te dar um exemplo, nem sei se tem tempo, mas tá, vou te dar um exemplo. Aconteceu essa semana retrasada, uma situação com a Rafa na escola, tá? Ela estava brincando de fazer assim com um amiguinho dela, um guri da outra turma, que é colega de inglês até, e chegou por trás um menino, assim, ó, jogou ela contra a escada e ela, assim, ficou com essa região zigomática toda roxa. Eu cheguei em casa, guria de olho roxo, não, mas o que é isso? Entendeu? E aí, falar com as mães, eu, não, quem que é esse menino, né? E aí, era um menino que realmente já tinha tido, assim, digamos, um contato físico inconveniente com outras 4 meninas. Porque aí, claro, né, o colégio é pequeno, eu vou, tu chega, né? Beleza, fui conversar com a escola, ver se o menino realmente não tinha nenhuma questão neurológica, comportamental. Não, é meio complicado mesmo e tal, foi proposital. E fui falar com a mãe do menino, foi toda uma questão, porque ela teve algumas dificuldades ali. E aí ela não pediu desculpas, disse que o menino ia melhorar seu comportamento. Disse, não, calma aí. É um guri de 9 anos, ele já tem que saber que não pode bater em menina. Ah, mas ela achou que eles estavam brigando. Eu disse, não, mas aí torna a situação muito pior. Muito pior, porque no momento que teu filho de 9 anos acha que minha filha está brigando com um menino e bate na minha filha, então fica muito pior, né? Eu disse assim, e eu vou te dizer mais uma coisa, as desculpas não são aceitas. A Rafaela não vai aceitar. Porque ela vai entender que não adianta bater e pedir desculpa, porque não pode bater em menina. Porque não pode encostar em menina, muito menos com essa agressividade que quase a guria, eu cheguei com a guria, tava com o olho roxo. Então, sim, é uma coisa desde muito pequena e que se nesse momento eu tivesse dito, ai, tá, não dá bola, fica longe dele só. A Rafa, eu fiz um furdunço, entendeu? Eu disse, eu fiz o furdunço justamente porque eu quero que ela entenda esse tipo de coisa com 8 anos. Ela vai entender que isso é inaceitável. E eu acho que essa, na nossa função como mãe de menina, é mostrar exatamente esse caminho para... É inaceitável. É inaceitável. É inaceitável alguém falar que tu é feia, que tu é gorda, que tu é burra. É inaceitável. Entendeu? Não pode. Não pode. Tu tem que exigir respeito. Porque no momento que ela aprende isso e que isso é visceral, é natural para ela, eu acho muito difícil que se meta e que aceite tomar um sopapo lá quando crescer. Então, sim, a missão de educar a menina, eu acho que é diferente. E eu converso com as minhas outras amigas, que tem menina e menino até, e elas dizem, meu Deus, os guritos largam uma bola, tá? Se pegam no pau, no outro dia já estão amigos e vamos. E as gurias, elas ficam de cabelo em pé, sabe? As mães de menina. Existe. Fernanda, tu aprendeu isso nos livros ou na vida? Ou nos dois? Nos dois. Agora, tem um ciclo de palestras na escola das gurias, enfim, sobre o uso de telas. E aí me convidaram para falar. E eu disse, mas gente, né? E ela disse assim, Fernanda, a gente quer que tu fale, porque tu é uma grande observadora da vida. E eu acho que é isso. Acho que tu junto o conhecimento dos livros também, mas eu sou uma grande observadora de tudo que acontece à minha volta, sabe? Meio hipervigio, assim. Mas eu acho que é isso, sabe? E aí eu vou formando pensamentos, porque eu digo pro meu marido, eu disse, meu Deus, que inveja dessas caixas do nada que tu tá, às vezes não é possível. Entendeu? Eu tô sempre assim, a 1000. Não que eu acho isso bom, mas acontece. Né? Já que tu falou nas telas, vamos puxar esse assunto. Qual é a tua opinião? Qual é a prática? Isso pra mim, porque assim, ó, vou te dar, a minha história das telas é o seguinte. Quando teve a pandemia, eu fazia internação no hospital onde eu trabalhava. Enfim, internação de doenças, né? E do nada começou a surgir tentativa de suicídio entre meninas que vinham internar pra gente, porque, enfim, muitas vezes tomavam medicação, tinha que dosar exames. E aí eu disse, não, mas o nosso hospital nem é referência pra isso. E aí eles disseram, não, é que aqui estão vindo os casos tranquilos, porque o São Pedro, os outros hospitais estão lotados de tentativas. Eu disse, não, calma aí. No meio da pandemia? Na pandemia ali, toda, na verdade, né? Mas principalmente ali depois de uns 6 meses por aí.
E eu sempre sentava a conversar, e eram sempre meninas, ao menos para mim caíram meninas adolescentes, com uma questão muito séria com as redes sociais. Aquela coisa da grama do vizinho é mais verde, e a amiga é mais bonita, mais rica, mais todas essas coisas. E eu disse, não, tem alguma coisa muito errada aí. Na ocasião, a Rafa tinha 5 e a Babi tinha 2 anos, e eu disse, deu. Esse negócio de TV, de celular, de tela, tá muito ruim. Nem se falava muito na época, né, tanto. Começou a se ver depois, né, com, enfim, N coisas. E aí eu disse assim, eu vou parar. Eu disse assim, cortei, eliminei tela da vida das gurias por 6 meses. Nada, não podia nem ligar, nada. E, bom, o resultado foi maravilhoso, né? Eu cortei as telas, 1 mês depois a Rafa tava lendo, foi um troço assim. E aí eu notei que elas pediram na primeira semana, na segunda entenderam, não tem mais TV aqui em casa. Tablet e celular eu nunca usei. E elas nunca me pediram para ter de volta. Eu introduzi, porque às vezes assim, ó, eu preciso de paz no sentido de, sei lá, vou deixar elas tomarem um banho e eu preciso tomar um banho. Vou assistir uma TV, eu tô organizando a janta, isso aqui, tá, sabe? Mas a necessidade de telas é minha, não é delas. Tá? E ao mesmo tempo no consultório eu comecei a ver casos muito ruins, que chegavam para mim, tosse psicogênica, enfim, chegavam achando que era asma e eu dizia, não, olha só, eram características muito diferentes da tosse de asma. Eu, não, vamos tentar tirar o celular, vamos tentar tirar o tablet, vamos parar de jogar videogame. Voltava 1 mês depois, é outra criança, né? Eu tive um caso de um guri de 4 anos que entrou por asma, era asma mesmo, só que ele nunca olhou para mim na consulta. E aí eu olhei pra mãe e disse assim, ele tá sempre no celular. Ela disse, meu Deus, ele tá o tempo todo no celular. Ele não se interessa por mais nada. Até no banho, durante a comida, a gente tenta levar ele pro parque, ele só quer o celular. E aí eu expliquei todo o mecanismo, né, da questão das telas, o sistema de recompensa, que é igual a quem cheira cocaína, a quem é viciado em pornografia. É exatamente, age no mesmo lugar, é o mesmo sistema de recompensa, né? Principalmente esses vídeos de YouTube e videogame que são curtos e muito estimulantes, né? Uhum. E aí eu disse assim, vamos tirar, o teu filho é muito novo e a gente precisa melhorar isso. A consulta não foi sobre pneu, né? Acabou sendo uma coisa bem... E a mãe me voltou 1 mês depois, e eu disse assim, e ele vai parecer um drogado, ele vai ficar abstinente. E aí a mãe disse assim, eu disse, ele vai enlouquecer, mas 2 semanas depois, 3, ele vai estar melhor. E aí a mãe voltou, acho que voltou 2 meses depois, e ela disse, obrigada por devolver o meu filho. Ela disse, obrigada por devolver o meu filho. Ele estava completamente viciado, a primeira semana foi horrível, disse que o guri gritava, se puxava os cabelos, assim, e aí ele foi esquecendo. Bom, o guri era outra criança, entrou, mexeu em todos os brinquedos do consultório, criança normal, né? Colocou o consultório abaixo, que eu digo, é isso aí, tá tudo certo. Mas sim, essa questão de telas, eu sou super conservadora. Eu não sou a melhor mãe para falar sobre, porque eu sou realmente muito contra. E como eu estou nesse ciclo de palestras, acabou que, ultimamente, eu tenho lido muitos livros sobre, e só confirmou o que eu já sabia, né? Hoje tem muitos estudos, né? Eu poderia passar aqui 1 hora te citando estudos e exemplos do como faz mal, como não é bem assim, tem uma medida, mais ou menos. Mas a principal coisa hoje, na questão das telas, bom, a maioria dos pais já sabe que faz mal, né? Faz mal. Bom, não é. Eventualmente a gente precisa quebrar um galho? Eventualmente a gente precisa, é natural, não é esse o problema. Mas a questão é os pais conseguirem dizer não. Não. Esse, para mim, vai ser o principal desafio. Então, agora, claro, vai virar lei, não pode ter nas escolas, tá? Mas e em casa? Que pai e mãe vai dizer não? Porque quando tu diz não, e a criança olha pra tua cara e te chama de chata, de insuportável, de ruim, de injusta, e tu aguentar o teu filho, a pessoa que tu mais ama, olhando pra tua cara e dizendo chata, e tu aguentar esse desamor. Não, vem que eu aguento esse desamor. Da pessoa que eu mais amo, eu aguento porque eu sou madura, eu aguento porque eu sou adulto da história. Eu aguento. Tu tem o teu cérebro formando, o meu já tá formado. Eu acho que esse vai ser o maior desafio. Porque hoje todo mundo sabe que faz mal e todo mundo segue usando, porque é muito difícil dizer não. Essa firmeza do não e de manter a palavra é essencial. Essencial, inclusive, para a formação de caráter, né? E hoje é uma coisa que os pais têm muita dificuldade, porque é muito difícil essa sensação de não ser amado, de não ser o mais legal, o mais parceiro do filho, né?
pai e mãe não estão aí para ser parceiros. Vão ser parceiros. Se tudo der certo, lá na vida adulta, né, vão ser os melhores amigos, vão ser parceiríssimos. Hoje eu sou parceirona da minha mãe, meu irmão é parceirão, né, do meu pai. Mas, assim, antes da parceria, meus pais foram pais. Então, antes da parceria, os pais precisam ser pais. Não precisam ser amados o tempo todo. E tem que aguentar não ser amados o tempo todo. Isso é tridifícil. Isso é tridifícil. Adorei que tu trouxe. Me dá uma definição do que é ser pai. Pais. Sim. O que é ser pais? Eu diria que ser pai ou mãe hoje é exatamente isso, é tu aguentar o desamor. É tu ter culhão para aguentar o desamor. E saber que aquilo não é desamor, mas é tu ter culhão para dizer não. Hoje eu acho que o pai e a mãe que tem essa firmeza de dizer não, essa amizade, não. Entendeu? Essa música, essa programação, não. Telas, não. Podemos ceder? Claro que podemos ceder. Podemos fazer combinados, natural. Mas tu conseguir conduzir é muito difícil. Eu acho que esse é o principal desafio hoje. Antigamente, quando tinham 6, 7 filhos, não era não, e deu, entendeu? E não tinha muito papo. E hoje não, perdeu-se um pouco daquela hierarquia que eu acho absolutamente necessária na educação dos filhos. Então, no momento que existe essa horizontalização da relação, a coisa desanda. A coisa desanda sempre que a relação horizontaliza. Existe ainda uma hierarquia. Uma hierarquia com afeto, uma hierarquia cheia de amor, óbvio, né? Porque tu tem que amar muito para conseguir aguentar aquela cara feia, né? Mas, sim, uma hierarquia. Porque eu sou mais velho, porque eu sei mais, porque eu tenho mais experiência, porque eu estudo, porque não existe maternidade hoje sem um mínimo de estudo sobre o assunto. Eu realmente acredito que não é só instintivo, não tem como ser. Então, assim, eu sei mais, você sabe menos, e vamos lá. Só que para a criança obedecer, existe essa relação de admirar o mestre. E tu desenvolver essa admiração na criança também, tu tem que fazer por merecer, né? A obediência, às vezes, é um merecimento também, né? Sim. E como é que é dentro de casa? Porque o teu marido, o doutor Eduardo, também é médico. Também. Né? Cirurgião. Cirurgião, deve estar, né? No Instagram ele tá sempre sorrindo, vocês estão sempre sorrindo, um casal lindo, uma família linda. Não, mas eu sou furiosa. Pois é, conta aí, como é que é em casa? Nossa, o Dudu é um monge, né? O Dudu é muito tranquilo. Tem que ser, né? Sempre tem um mais tranquilo. Não, o Eduardo, ele é muito tranquilo, mas muito firme também. Então, assim, basicamente o Eduardo demora mais para esquentar, mas quando esquenta, as gurias sabem que, ó, deu, né? Eu sou mais esquentada todos os dias, até porque eu passo mais tempo com as gurias, né? Tô todas as manhãs com elas. Então, café da manhã, almoço todo dia, e leva pra escola. Eu não tenho babá. Então, né, óbvio, tem a Duda que me ajuda com a casa e coisa, né? Vai 3 vezes na semana só. Mas eu realmente coloco limites e dou muito espaço pro tédio. Eu não tenho nenhum problema com o tédio delas. Então, assim, de manhã, obviamente, não tem TV, e elas vão desenhar, vão fazer o tema, vão se ocupar, levo na dança, enfim, vão se ocupar, né? Eu acho que o tédio, tá faltando os pais deixarem esse espaço pro nada, sabe? Porque o tédio é muito, muito, muito importante, né? Mas tem carinho, tem brincadeira. E a outra coisa que eu vejo que as mães se cobram muito, e que eu digo, mas tu tá louca, isso é inviável, né? É aquela coisa, não, estou com meu filho, então eu estou brincando com meu filho. Estou sentada no chão, montando lá a casa da Barbie, jogando um joguinho, quebra-cabeça. Eu disse, não é assim. Essa tendência, eu diria, né, de colocar a criança como centro e tudo orbitar na volta da criança, não funciona. Não funciona bem. A criança precisa entender que ela faz parte daquela família. Aquela família tem um ritmo. Então, assim, o que tu faz de manhã? Sei lá, tô lavando a louça, eu tô lendo um livro, entendeu? Eu tô organizando o lanche para ir pra escola. Dificilmente eu brinco com as gurias. Somente no fim de semana jogo um vôlei e tal, mas assim, ó, inventem o que fazer. Eu não sou recreacionista, eu sou tua mãe, entendeu? E claro que a maternidade se torna um peso, né, Débora? No momento que tu pensa, tem que ficar tempo com meu filho, mas não basta ter tempo com meu filho, tem que ficar brincando o tempo todo com meu filho. Pô, sabe? Não dá, a maternidade se torna muito pesada com esse tipo de exigência. Com essa coisa assim, muito... Sei que vão me odiar por isso, tá?
mas muito neurocompatível, sabe? Muito assim, muito diálogo, muita conversa. Gente, é o que eu digo, criança não tem muito o que explicar. Cara feia funciona mais do que 1000 palavras, sabe? Então, vamos economizar tempo, vamos tornar essa maternidade um pouco mais prática, mais possível, né? Porque ninguém aguenta ter paciência o tempo todo, brincar o tempo todo, conversinha o tempo todo, palestrinha, mãe palestrinha, entendeu? Não tá. Não vai funcionar. Funciona ali, um pouco. Mas chega um momento que a mãe está esgotada. Esgotada. E aí a maternidade se torna isso, um peso, um fardo. Não é para ser assim. Não é para ser assim. Mas existem muitas coisas a serem ajustadas, né? A internet traz muita informação. Muita informação ruim. Muita informação ruim, impressionante. Então, é isso. Mas lá em casa, assim, é muito pouca tela, é alimentação super saudável, é muita leitura, é muito livro, é muito desenho, muita escrita, é casa bagunçada, e é o que temos, entendeu? É o que temos, não existe uma casa com criança sem tela que não esteja bagunçada, né? Tô pensando na minha. Exato, não tem o que fazer, né, gente? Não tem muita ordem. Mas essa desordem gera uma ordem para elas. Elas têm uma base muito sólida do que pode, do que não pode, dos limites. Mas realmente, eu sou uma mãe mais durona no sentido assim, até aqui tu vai. Passou daqui, tem que dar uns gritos? Tem que dar uns gritos, não tem problema às vezes. Não é sempre, mas eventualmente a voz engrossa, entendeu? Cara de louca e vamos, né? É mais Fernanda, como é que é a vida do casal no meio de tudo isso e 2 filhas? Eu tenho a experiência de ter uma. E já é assim uma coisa. Como é que vocês promovem os encontros? Como é que vocês se dividem? Como é que é feita essa dinâmica? Como é que vocês se curtem? Sim. A gente é muito parceiro, né? E o Dudu como o Dudu tem uma vida social muito mais tranquila, ele é mais assim dos esportes, quando ele quer relaxar ele vai dar uma corrida e coisa, ele não tem essa coisa de 1000 encontros com as amigas, então assim, e eu tenho muitos grupos de amigas, muitos eventos sociais, eu tô sempre na função, várias vezes de noite ele é super tranquilo com isso, então assim, tá, Fernanda, tu cuidou das crianças de manhã, tu que assume a educação, porque é assim, a educação lá em casa basicamente é eu estudo, eu dito as regras, a gente combina e ele entra na minha. Existe isso, ele entra na minha, né? Então, assim, eu faço muita questão de manter a minha vida social com amigas, com os meus grupos, isso me faz muito bem, ele super entende, tá? Eu faço muito questão de preservar coisas que são importantes para ele, então ele gosta de ir pra luta, ele gosta de correr, ele vai fazer isso também, faz isso de manhã, faz isso horário do meio-dia, de noite, então a gente tem os nossos momentos sozinhos que são muito importantes, eu considero super importantes. E os nossos momentos, gente, a regra é clara. Ou a criança dorme cedo, ou esse casal não vai ter esses momentos. Ninguém se encontra ali de tarde, né? Às vezes até dá, mas assim, o dormir cedo não é só, assim, falando em saúde da criança, né? Que, obviamente, tem 1000 estudos da importância do sono e blá, blá, blá. Mas, digo, gente, o dormir cedo é pro casal. Esse casal precisa ter esse tempo de conexão, aquelas 2, 3 horinhas antes de dormir, tipo, o que aconteceu no teu dia? O que tu tá pensando? O que não tá? Precisa ter espaço, esse tempo para relação sexual, porque sim, isto é importante pro casal, né? É uma conexão que torna o teu marido diferente do teu amigo, né? Mas, enfim, eu realmente acredito que dormir cedo é importante. Eventualmente, quando meus pais vêm para cá, a gente deixa as crianças com eles, vai jantar. Às vezes deixa a criança com a minha sogra, vai jantar, sabe? Aquela coisa, jantar, tomar um vinho sem a chance de nenhuma criança acordar, sabe? Coloca dormir na minha sogra. Então, a gente prioriza muito isso. E às vezes, quando a gente passa muito tempo sem fazer isso, a gente olha e diz assim, tá, é urgente. É urgente, porque, claro, eu médico, atendo um monte de tarde, né? Ele também, e atende durante o dia, e opera muitas vezes de noite. Então, a gente faz muita questão. É como se fosse, assim, obrigatório. Assim, uma vez por... despachar as crianças, que eu digo, uma vez por semana, né? E aí, as minhas amigas que não têm sogra, eu digo, paga a babá. Paga alguém para ficar com o teu filho. Paga. Porque isso é investimento.
É Não é a investimento. primeira pessoa que me fala isso. É investimento pro casal. É investimento. É muito diferente tu sair jantar ou as crianças não estarem em casa, não estarem por perto. Mesmo que, muitas vezes, na janta, o assunto vá ser as crianças, tá? Sim. Naturalmente. Gente, não existe. Vocês naturalmente vão falar sobre a principal coisa da vida de vocês, né? Coisa. Mas eu acho que os casais esquecem de se colocar como casais também. E esquecem do quanto isso é importante para a criança. O quanto é importante para a criança sentir esses pais conectados. Sentir esses pais conectados. Então, eu e o Eduardo, a gente tem uma coisa de se elogiar muito na frente das gurias. Até para elas entenderem que é isso aí. Um casal tem que se admirar, tem que se elogiar, não é para poupar elogios, né? O Dudu vive me elogiando para as gurias. As gurias veem que a gente se dá bem. Óbvio que a gente se pega no pau, mas natural, mas não na frente delas, né? Então, eu acho muito importante as crianças viverem, olharem um casal que se dá bem. Tem que priorizar. Quando tu fala, eu que educo, eu que dou as ordens e o Eduardo vem comigo, né? É muito legal porque elas estão vendo uma família matriarcal. A Sim. mãe dando a direção. Sim. Então, hoje, sim, obviamente eu trabalho, ganho bem, mas o Eduardo trabalha mais, como eu falei, né? Trabalha mais, ganha mais. Ele tem uma especialidade cirúrgica, inclusive, isso paga melhor. Então, realmente, a parte financeira ele assumiu mais. A gente optou por isso, né? Mas sim, em casa as regras são minhas. Eventualmente, ele não concorda. É difícil a gente não concordar em alguma coisa, assim. A gente tem uma linha, graças a Deus, e acho que isso é um facilitador. A gente tem uma linha de valores, de pensamento muito parecidas. Então, mas sim, as regras, elas sabem. Elas sabem que é a mãe que manda. E é assim. Sim, no grupo das mães do colégio, tu não é muito criticada? Eu acredito que tem as que amem e as que odeiem. Mas olha, vou te dizer, mais as que amam, eu acho. Eu me dou super bem com as mães dos diversos grupos, assim. Mas sim, eu também tenho meus posicionamentos, assim como eu, nos textos do Instagram, na vida, todas as minhas relações próximas são com esse posicionamento. Assim, é preto no branco, sabe? Uhum. Eu não consigo muito ficar assim. Me falta até uma coisa que talvez eu devesse desenvolver um pouco mais, mas essa coisa mais jogar nos dois times, assim, sabe? Eu tenho algumas convicções muito certas que às vezes mudam, né? Algumas convicções as que eu tinha ali, 2, 3 anos depois mudaram. Mas sim, eu sei, não tô aí para todo mundo me amar, né? Sim, sim. Não tenho problemas com isso, inclusive. Não tenho problemas com isso. E isso me trouxe muito mais coisas boas do que ruins, tá? Essa coisa de eu me posicionar e eu sou isso e é isso, porque as pessoas que se aproximam de mim e que, ok, tu é assim e eu te quero assim, eu te quero perto de mim assim. Tenho umas amizades muito verdadeiras, muito leais, muito leais. E pra mim isso é muito melhor, é o que eu sempre digo, gente, eu não sou o Roberto Carlos, eu não quero ter 1 milhão de amigos, entendeu? Então, as pessoas que se aproximam são muito leais, né? E, obviamente, pensam muito parecido. Como é que tu construiu a tua confiança? Como que eu construí a minha confiança? Boa pergunta. Mas eu sempre tive noção de que eu merecia muito. Eu sempre achei que eu merecia muito. Entende? Sempre achei que eu merecia muito. E tive uns relacionamentos com namorados problemáticos que, enfim, todo mundo já teve, né? Mesmo a mulher mais autoconfiante vai passar por um relacionamento ruim, né? Mas, no fim, eu acho que eu sempre soube o que eu buscava. E eu sempre soube que eu merecia as coisas boas que aconteciam. E isso não quer dizer que eu sempre fui muito lúcida do meu lado podre. Eu sempre fui muito lúcida. Sempre fui muito lúcida da minha imperfeição, sabe? Nunca tentei esconder muito ela, sabe? Então, acho que talvez essa coisa, assim, meio livro aberto, sabe? Meio livro aberto, assim. As pessoas dizem, conversa meia hora comigo, já entenderam. É isso aí. Meio livro aberto foi super importante, assim, porque as pessoas me conheciam e gostavam de mim. Me conheciam e eu gostava de mim. Bom, então eu não sou tão ruim assim. Uhum. Entende? E isso foi me dando uma confiança, essa possibilidade de eu me abrir e mesmo assim ter quem goste de mim,
Isso foi muito legal. E isso vai criando confiança, né? Quando a gente mostra quem a gente é, e o retorno é legal, e as pessoas gostam de ti, mesmo sabendo que tu é imperfeita, até porque tu não faz nenhuma questão de esconder, eu acho que isso cria confiança. Eu sempre digo que a confiança e a autoestima... uma vez me perguntaram isso, como desenvolver a autoestima nas crianças? Não é elogiando o tempo todo, né? Até porque uma criança, sei lá, que não é tão inteligente, tu fica dizendo que é inteligente, ali adiante ela vai se ligar. Opa, não sou tão inteligente, que seja, né? Mas a principal forma de construir a autoestima numa criança, certamente, é fazê-la se sentir útil. Fazer se sentir útil, de qualquer forma. Talvez a gente comece em casa, né? Ajudando. Aí, bom, foi útil para um amigo no sentido, foi um bom amigo, ajudou a pessoa naquela situação. Bom, foi útil depois na sua profissão. É útil no seu casamento no sentido, não submissão, mas no sentido, eu te faço crescer. Tu me faz crescer, mas eu também te faço crescer. Essa coisa de construção, sentir-se útil para construir alguma coisa com os teus relacionamentos, isso é a chave da autoestima. Isso é a chave da autoestima. E eu me sinto muito útil, assim, principalmente dentro de casa. Começa aí, eu me sinto muito valorizada dentro de casa. Me sinto muito valorizada, sempre fui muito valorizada pelos meus pais, e me sinto muito valorizada pelo meu marido, pelas minhas filhas. Bom, isso te dá confiança para tudo, né? Não que eu não tenha as minhas inseguranças, muitas, várias. Natural, né? Sim. Quem é confiante demais, às vezes eu acho um problema também, né? Mas é isso. Sim. Fernanda, a gente está indo para reta final da nossa troca. E eu quero te fazer a seguinte pergunta. Tu é médica, pediatra, tu lida com as crianças, tu tem todo esse conhecimento técnico, além do... Eu, que sou uma mãe que estudo por aí os livros, lá. Quais foram os maiores desafios que tu encontrou? No início, né? Porque eu acho que o início é com a primeira, assim, ó. Ali a gente aprende muita coisa, que é o que eu tô passando. Quais foram os principais desafios que tu teve que lidar? Mesmo com o teu conhecimento, que uma coisa é a prática, né? Outra coisa é... que o conhecimento de pediatria técnico é óbvio que ajuda, né? Então, assim, não me apavorava com nunca me apavorei com febre, né? Então, isso eu acho que já dá... Eu vejo a minha cunhada, que não é médica agora, qualquer coisa é meio desesperador, entendo, né? Mas eu fui uma mãe como qualquer outra que não é pediatra. No início, é assustador. Essa liberdade que tu perde, e até tu entender que não é que tu perdeu a liberdade, tu ganhou uma outra vida com muito mais sentido, né? Essa transição, assim, perdi. Não, mas calma aí. Aí tu vai vendo mês após mês, não, eu tô ganhando sentido na minha vida. Foi assim pra mim. Mas o início eu acho muito... É solitário. E é natural que seja solitário, né? Eu sempre digo que ali tu tá... Não é que tá morrendo uma mulher, tá se transformando uma mulher. E todo o nascimento, ele é sozinho. Ele é muito sozinho, né? A gente nasce sozinho. As principais transformações da nossa vida dependem da gente, né? E a maternidade, ali no início, para mim, foi um rio. Eu sempre digo, tem um texto que eu escrevi que até naquele início eu amamentava e eu me sentia num rio de lágrima, de sangue, porque o seio escorria, de leite, de azedo, era fluida, assim, fluida entre lágrima, sangue, leite, mas isso me conduziu para o outro lado. E é um lado que, quando eu olho para trás, não tenho saudade da vida de antes. Eu não tenho saudade da vida de antes, porque eu consigo ser muito mulher e fazer todas as coisas que eu fazia antes ainda. Claro que é mérito do meu marido, que óbvio, que me dá liberdade para isso, né? A gente tem uma relação super legal, mas eu consegui manter tanto do que eu tinha antes e eu ganhei tantas outras coisas que, ok, tu perde uma liberdade, não pode sair jantar a qualquer hora, não pode sair viajar a qualquer hora. Perde, ok. Mas o que tu perde com isso, tu ganha lá adiante. Então, essa transformação foi difícil, foi aquela coisa do sair do casulo, sabe? E eu me sentia sozinha e desamparada, óbvio, minha mãe morando a 6 horas de distância, né? Acesso difícil. Me senti muito sozinha, mas eu não desprezo a solidão, porque
eu acho que nesse momento sozinho, meio desesperado, tendo que se virar, nascem muitas reflexões e o vínculo, ele se fortalece com a criança, né? Então, sim, me senti sozinha. E a outra coisa, essa mudança de chave para, bom, não somos um casal, somos uma família, né? O deixar de ser casal para virar família, mas se manter casal, eu achei bem difícil. Achei bem difícil, porque eu tinha a Rafa muito só pra mim, só eu cuidava, só eu sabia, então eu não deixava ele participar muito, que na segunda, obviamente, tu já tá assim, ó, vai, sabe? Mas, porque eu queria fazer tudo, eu queria ser a super mulher, eu não conseguia pedir ajuda. Quando eu me liguei, eu disse, não, calma aí, somos um time. Agora nós somos um time, existe um terceiro elemento, bom, isso agora a gente é família. Mas eu acho que não se nasce família, né? Não é na gravidez que tu vira família. Não acho que é. Também não acho que é. Eu acho que tu vira família aos poucos, assim, é uma transformação. Assim como tu se transforma em mãe, tu vai se transformando em mãe de família, mas também esposa. E como é que tu faz esse jogo? Como é que tu equilibra isso? Eu acho que isso é a parte mais difícil. Eu acho que muita gente se apavora aí, porque é assustador, é desesperador. E é isso. Mas não que eu não acho que da coisa assustadora e da coisa desesperadora não brote, sabe? Uma baita de uma árvore linda e bem florida, mas sim do sofrimento, né? Se tiver inteligência para isso, nascem boas coisas, né? Mas eu acho que isso... E aí as mães desistem de ter o segundo filho, muitas, porque eu digo, não, o primeiro, eu disse, gente, no segundo é melhor, é mais caótico. Mas tu já é uma família. Tu já tem cada um no seu papel, no seu jogo. Então, tu já saiu do casulo, tu já virou família. Então, tá, chega mais uma criança ali. A logística é complicada, mas essa sensação de solidão, sabe? De meio desespero, assim, eu acho que pega muito no primeiro filho. Pega muito. Eu tenho textos vários, assim, desse início ali que me marcaram muito, né? A questão da amamentação, da impotência, do local de cada um, né? Meu Deus, mas calma aí, eu tava aí bebendo com minhas amigas até ontem, não posso nem tomar uma taça de vinho em paz, sabe? Acho que sim, esse luto da vida de antes pesa, naturalmente pesa, como qualquer luto, é um luto. Eu acho que a chegada do primeiro filho precisa ter o luto da mulher que tu foi. Precisa ter o luto da mulher que tu foi, tu não vai mais ser a mesma. Ah, mas não, tu não vai mais ser a mesma. Vai ser outra bem melhor, eu aposto. Mas a mesma nunca mais. Nunca mais. Mas é difícil, né? É desafiador. É o maior desafio da vida. Gente, que vestibular de medicina, que residência, que não dormir noite em plantão. Gente, é o maior desafio, é a coisa mais difícil que eu já fiz da minha vida. A coisa mais difícil da minha vida é a maternidade. Sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. Mas é a mais gratificante também. Sim. A mais gratificante. Muito bonito te ver falar e a clareza que tu tem das coisas. Não todas. Não, mas eu acho que... não, tudo bem, a gente nunca vai ter, né? Mas eu penso muito, eu tenho muitas dúvidas, eu gosto disso. Mas eu te acho firme na tua fala, sabe? Clara e firme no que tu fala. E eu acho isso bem inspirador. Obrigada. Que bom ouvir isso, Titi. Uma super comunicadora. Me deixa super feliz. E eu espero que mais e mais e mais mães, mulheres, enfim, tenham contato com o teu conteúdo. Porque eu acho que é bem... Talvez esse teu jeito direto e reto, ele seja necessário. E eu vou te dar o meu exemplo. Eu sou uma pessoa extremamente prática, tá? E agora eu me dei conta... Germânica. Agora eu me dei conta que eu sou uma mãe prática. Germânica. E eu aprendi vivendo. Porque eu achava que eu ia, sei lá, nem sei o que eu achava. Não, a gente não acha. A gente só vai. Só vai. Eu não sou a mãe que fica ligando pro pediatra o tempo inteiro. Bênção. Sabe? Eu vou sentir. Vamos embora. Vamos ver aqui. O que vai acontecer. E... Até me esqueci o que eu ia te falar, viu? Eu virei mãe, eu fiquei meio desmemoriada. Normal. Pode ser protetor também. Vai dizer, não, é bom umas coisinhas. Ah, tá, já me lembrei. Das influenciadoras, tá? Ó, eu sou uma pessoa prática, germânica, objetiva, direta e reta. Mas em algum lugar do meu inconsciente, eu só descobri isso quando nasceu. E tu foi se virar. Eu tinha guardado informações e referências romantizadas.
Que dorme de 3 em 3 horas, que a criança nasce, tu é a primeira a pegar para o golden hour e não sei o quê. Eu não tive golden hour. Porque teve uma função ali, né, do nascimento, que eu fui a última a ver. Tudo certo. E tá tudo bem, ela tá ótima, não era nada. Mas assim, tiveram que fazer uma manobra pra ela sair, porque ela não queria nascer. Que Eu só dizer pro Michael, onde ela for, vai atrás. Me deixa aqui. E meu pai da criança. O pai da criança. E o meu pai entrou junto. Sim. E meu pai ficava comigo. Ele é médico também? Médico. E aí meu pai, quando ele começou a falar assim, ó, ela tá deixando pra chorar tudo depois. Aí eu pensei, tá viva. Claro. Porque passou 1000 coisas na minha cabeça. Sim. E aí em 1 segundo, né? 5 em segundos 1 no máximo. segundo, exatamente. E aí em casa, o lance de dorme de 3 em 3 horas. Não dormiu. Eu já estava trabalhando, já tinha feito reunião em 3 dias de vida da Estela. Tive um momento do arrependimento, meu Deus. Não dá pra botar de volta. E agora? Né? O que eu faço com essa criança berrando? É muito solitário, né? Muito. E o lance da amamentação, que a gente vê muitas pessoas nas redes sociais amamentando e gravando aqui um story, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Sim. Eu acho que não é. Pra mim não simples. foi. E aí eu vi assim, não é babadinho e quartinho bonitinho. Não. Apenas. Não é. E tem que naturalizar. Que não é tão simples assim. Né? E a outra coisa que tem que naturalizar é, gente, não é tudo que vai dar trauma na criança, entendeu? Ah, não teve a Golden Hour, tá ok, entendeu? Sabe? Ai, não mamou no peito. O primeiro texto que fez, assim, que rendeu nas redes sociais, foi um sobre amamentação, que é super, é um texto que eu gosto muito, assim. Porque é bem isso, assim, tá, tentou, não deu, não amamentou, e daí? Não é isso que vai te definir como boa mãe, e muito menos. Não é isso que vai definir o vínculo com o teu filho. Entendeu? O vínculo com o teu filho, ele é construído ao longo dos anos. Pra quando ele chegar lá na vida adulta, ele te ligar e tu saber só no... Oi, mãe. Se tá tudo bem ou tudo mal. Não é ali, naquele... Não define. Ah, é bom? É bom. Mas não define. Sabe? Então, muitas dessas coisas que a galera coloca como... tem que ter, tem... Que é isso, né? Além de tornar a maternidade pesada, traz essa culpa desnecessária pra mãe. Eu acho que a culpa é super necessária pra tu ir ajustando. Não, vou melhorar nisso, né? Que nem pra mim a culpa de trabalhar muito ali logo no início foi super necessário. Porque, bom, me senti culpada, não tô me sentindo bem. Não, calma aí. Vamos repensar, vou recomeçar as coisas. O que eu posso fazer pra melhorar isso? Eu acho que a culpa tem seu papel. Mas agora, essas culpas, por essas coisas, isso torna a maternidade um fardo inviável. Inviável. Ah, não mamando no peito, tá, com a mamadeira, vai dar tudo certo. Sabe? As crianças sobrevivem com NAN também. Sabe? Ah, a introdução alimentar não foi perfeita, tá, uma hora vai comer, ou não. Sabe? Não precisa comer porcaria, mas, sabe, libera um pouco, às vezes, vai se lambuzar num picolé de chocolate, óbvio, sabe? A mesma coisa a questão das telas. Ah, mas eu dei telas. Ah, ok, tenta dar menos agora. Né? Tenta dar o menos que tu conseguir, que for possível pra tua realidade. Saiba que não faz bem. Tente ter firmeza, mas ok, eventualmente todo mundo precisa. Tá cansado, tá num dia ruim. Então, esse peso da maternidade tem que ser retirado. Porque a maioria desse peso é por picuinha, mas, sabe, umas cricrizice que não tem espaço. Sim. Sabe? Eu acho que isso é urgente, é materializar aquele parto que não é sonhado, aquela amamentação que não deu tão certo, aquela criança que tu jura que vai por todos os limites e destrói meio mundo, né? Que a gente jura, né? Quando vai ser mãe, não. Filho meu vai fazer, entende? O casamento que dá aquela estremecida, tipo assim, pra que lado a gente vai? Bom, é preciso falar sobre isso. Que naquele primeiro ano de vida da criança, segundo, gente, o casamento é difícil. É difícil. Tu se entender como mãezinha e paizinho, mas também como marido e mulher, sabe? Não é só as fotinhos no Instagram, né? Essas influenciadoras fazem uma influência muito, muito negativa, né? Mas também, por outro lado, eu detesto a parte que demoniza a maternidade. Sim, eu também. Detesto. Detesto porque, ok, talvez seja uma experiência minha, mas pra mim a maternidade ela é uma redenção. Ela é uma chance de eu ser uma pessoa melhor. Então, esse negócio de romantizar demais não dá, mas porque agora estamos indo para o outro lado, né? Que tem tido bastante. Essa demonização da maternidade, que é tudo um horror, que é um saco,
que detesta, não sei o quê, aquela coisa do, eu amo meu filho, mas odeio a maternidade. Calma aí. Maternidade é uma experiência que te faz uma pessoa melhor. Qual parte que tu não tá entendendo da jogada, né? Qual parte tu não tá entendendo da jogada? Que a transformação é tua também, como um ser humano melhor. Eu acredito nisso. Uma mulher que vira mãe e não se transforma num ser humano melhor, tu tá perdendo uma baita oportunidade. Uma baita oportunidade. Olha, com essa fala maravilhosa, a gente encerra esse episódio. Muito bom participar, adorei. Eu agradeço muito pelo teu tempo, teu conteúdo, tua presença no dia do teu aniversário. Obrigada, foi um presente pra mim. Foi um presente pra mim também. Poder falar pra ti e pra todo mundo. E é isso, gente. Muitos pontos importantes que a doutora Fernanda falou. E a gente se vê no próximo Falando com o Coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.